Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. Teve ela um filho e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Até aqui, meus amados e queridos irmãos, é sabido que os nossos cultos de segunda-feira, ou às segundas-feiras, é o culto da caneta e do papel. É um culto em que a gente vem com um único intento, o intento de estudarmos, o intento de aprendermos nos átrios do Senhor. Esse culto em qualquer lugar do mundo, culto de ensino, culto da caneta e do papel, sempre foi e sempre será o número resumido. Observe, biblicamente falando, com Jesus, com o fundador do cristianismo, com Cristo, quando ele dizia culto de milagre, é tanto milagre que até pão, até pão, até peixe vai multiplicar. E multiplicar pão e peixe é milagre. Aí tinha criança nesse culto, tinha mulheres, homens. Só de homens tinha 5.000 homens. Mas quando Jesus dizia, todo mundo para dentro, fecha a porta, vamos dobrar os joelhos, vamos buscar a presença de Deus, quando o Espírito Santo desceu, 120 pessoas. Amém. Com certeza ele não entendeu. 120 pessoas. Ou seja, culto de milagre, pão, peixe, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora, porta fechada, paga preço, joelhos, aprendizado. Aí, 120 pessoas. Por baixo, aquele culto do chamado pão e peixe, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos pôr meia-meia, 15.000 pessoas. E em Israel, um casal ter só um filho é ruim, hein? Mas vamos pôr 5.000 crianças, 5.000 mulheres, 5.000 homens, 15.000 pessoas. Quanto é 10% de 15.000 pessoas? 1.500. Não tinha nem 10%. Quanto é 1% de 15.000 pessoas? 150 pessoas. Não tinha nem 1%. Então, quando fala-se de caneta, papel, até na internet, é culto de quê? De ensino. Não. Agora diga que vai ter um show e vai ser pago. A pessoa compra antecipado porque sabe que se esperar para a hora não vai ter vaga. Mas vai ter que pegar um avião e ir para outro estado. Vai! Mas é ensino, é de graça. Não. Na internet, não, eu estou batendo papo aqui
num grupo, até na internet, ensino, cai. Mas se for milagre, se for show, então eu não me espanto. E era Jesus no comando, tá? Jesus no comando. Então, culto de ensino é completamente diferente de shows. Completamente diferente do culto dos interessados. Bom, o texto que ora acabamos de ler fala do nascimento do querido Salomão. O texto que ora acabamos de ler fala do nascimento do querido Salomão. Para quem não sabe, nós acabamos de ler um texto que diz que quando o menino nasceu, Davi chamou o menino, colocou o nome do menino de Salomão. E Deus mandou o profeta Natã na casa, no palácio do rei Davi, e disse que o nome do menino seria Jedidias. E olha que nós acabamos de ler esse texto. Só que, porque Davi colocou o nome do menino de Salomão? Porque Salomão tinha sido profetizado. Deus não usou profeta para dizer para Davi: antes que Davi fosse pai, Batseba gerasse Salomão, Deus tinha prometido para Davi que ele seria pai. E Deus disse: o próximo menino, você vai ter muitos outros, mas o próximo que vai nascer, você vai colocar o nome de Salomão. Nunca na Bíblia nós lemos esse nome. Ninguém jamais antes dele fora chamado de Salomão. Deus prometeu a Davi, e Deus disse para Davi: quando nascer, você guarda bem, porque ele sou eu que estarei te dando. O nome dele será Salomão. Você vai registrá-lo com o nome de Salomão. E Deus disse: ele vai te substituir. Davi já tinha 9 filhos. Isso nós vamos estudar daqui a pouco. Davi já tinha 9 filhos. Deus prometeu que o de número 10 assumiria o trono. Dentro da monarquia, o costume é suceder o rei, o primogênito. Pastor Abílio, eu nunca li que Deus tinha falado que o nome do menino seria Salomão. Era um segredo entre Davi e Deus. No dia que Salomão foi consagrado, ungido, rei de Israel, Davi contou para Salomão, isso não é segundo historiador não, segundo a Bíblia, isso nós vamos ler agora. Aí Davi contou para Salomão o que Deus tinha falado com ele. Antes, porém, dá uma olhadinha quantos filhos, quantos irmãos, quantos filhos tinha Davi e quantos irmãos tinha Salomão. Vou pedir o pastor Roberto que coopere conosco. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 2, 3, 4 e 5.
Segundo Samuel, capítulo 3, versículos 2, 3, 4 e 5. O título já diz: os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Segundo Samuel 3, versículos 2, 3, 4 e 5. Como é que diz, pastor Roberto? E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Anoá, o Jezreelita, e seu segundo Queliabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão, de Eglã, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Agora, segundo Samuel, capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16. Segundo Samuel 5, a partir do versículo 13, o título já está bem claro. Aqueles que foi lido nasceram em Hebrom. Agora esses nasceram em Jerusalém. Pode ler, versículo 13, 14, 15 e 16. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Opa, para um pouquinho. Nós lemos que nasceram em Hebrom 6. Vai lá, lê de novo. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, 7, e Sobabe, 8, e Natã, 9, e Salomão. 10. Daí para frente tem outros filhos. Bom, Salomão não é o primogênito. Salomão é o filho de número 10. Esse culto não é culto de glória a Deus, aleluia, podemos até dar, mas é o culto da caneta e do papel. Culto que a gente vem para aprender. Amém, aleluia. E é óbvio que há um porquê de Deus estar tentando nos instruir concernente aos filhos de Davi e, muito especialmente, o filho de número 10, Salomão. Bom, dá uma olhadinha, por favor, pastor Roberto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículos 7, 8 e 9. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo... Escuta isso, gente, não perde essa revelação não. Lê de novo, meu pastor. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo... Não, lê o primeiro versículo. E disse Davi a Salomão... Escuta isso, gente. Davi disse para Salomão. Isso aí, Salomão já está grande. Olha o que Davi disse para Salomão. Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo... Deus falou comigo. Veio a minha palavra do Senhor. Deus falou diretamente comigo. Isso é Davi passando para Salomão. E vamos ver o que é que Deus disse para Salomão. Tu derramastes... Não para Salomão. Vamos ver o que é que Deus disse para Davi. E Davi está contando para Salomão o que Deus falou com ele. O que é que Deus disse?
tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Isso é Deus falando. Isso é Deus falando. Vai te nascer um filho que será homem de repouso. Isso é Davi que está contando para Salomão o que Deus disse para ele. Olha lá. Porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Olha o que Deus disse para Davi. Vai nascer e você vai colocar o nome de Salomão. E paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Deus tinha dito, é o filho de número 10 que vai reinar. A maioria de nós está na Bíblia, mas nós não percebemos. Alguns até defendem Adonias, alguns até defendem a rebelião de Absalão. Mas Deus tinha dito para Davi, quem vai reinar, o nome do menino é Salomão, e nem havia nascido ainda. Deus disse, vai nascer você vai colocar o nome de Salomão, ele vai edificar uma casa para mim, eu vou confirmar o trono, estou te prometendo, sempre haverá um filho teu para reinar, enfim. Agora chegou o dia de Salomão assumir o trono. Salomão assume o trono em lugar de seu pai. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 16, a seguir. É um tanto longa a leitura, mas já que é estudo, vamos que vamos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 16, até o versículo 29. Leia, por favor, pastor Roberto. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome santo. Só um instante, pastor. Isso aí é Davi que está orando. Isso é oração de Davi. Davi está orando. Lê de novo, pastor. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus testemunhos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que te tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus,
Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E o outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocausto ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com suas libações, e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Sadoque por sacerdote. Lê o 23 também. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. Todo Israel tinha em Salomão a autoridade real, todo Israel. Mas qual foi o primeiro feito do rei Salomão? O primeiro. É normal. O velho morreu. Após Davi, se você ler o último versículo, vai ver que Davi morreu após ter ungido Salomão. Qual foi a primeira benfeitoria? Feitoria que fizera Salomão. O que é que Salomão fizera de imediato? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1. Dá uma lidazinha aí, meu amado pastor, do versículo 1 até o versículo 6. Só escuta, gente. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E fora Salomão a toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon. Só um instante. Gibeon é onde estava o tabernáculo. O tabernáculo não está em Jerusalém. Está em Gibeon. A primeira coisa que Salomão fez, chamou todo o exército, chamou todo o povo, vamos a Gibeon. Primeira coisa que ele fez, vamos ver o que aconteceu lá em Gibeon. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, que estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Para um pouquinho. A primeira coisa que Salomão fez foi a Gibeon, onde estava a tenda do tabernáculo. Davi armou uma outra tenda que não tem nada a ver com aquela que fez Bezalel. Salomão foi até a tenda que estava em Gibeon e lá edificou um altar e disse: não vou começar a reinar antes de fazer um sacrifício ao Senhor meu Deus. Aleluia! Eu quero a presença de Deus no meu reinado. Conclui. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor
sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Até o versículo 6. Versículo 6. Até o versículo 6, vai lá. Aqui é o versículo 6. Isso, até o versículo 6. Ofereceu quantos? 1000 holocaustos. Só escuta isso. Saiu de Jerusalém, foi para Gibeão, junto com o povo, sacrificou. Preciso de Deus no meu reinado. Sacrificou, versículo 6. Olha o que aconteceu no versículo 7. Naquela mesma noite. Opa! Na mesma noite do sacrifício, na mesma noite que ele buscou a Deus. E aí? Deus apareceu a Salomão e disse: Oh! Deus apareceu. Não foi anjo, não foi fulano, não foi Bertano, não foi ciclano. Deus apareceu. E olha o que Deus disse: pede o que quiseres que eu te dê. Isso é muito sério. Aleluia. Glória a Deus. Pede-me o que quiseres. O que ele pedisse, Deus dava. Aleluia. Porque Deus não impôs condição. Deus diz: pode pedir o que você quiser. Vamos ver o que aconteceu? Vai lá. E Salomão disse a Deus: olha o que Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai. O Senhor foi com Davi, meu pai. E a mim me fizeste rei em seu lugar. Ou seja, eu sou rei, não por força da lei monárquica. Sou de número 10. Foi o Senhor quem me fez rei. Deus é Deus que faz milagres. Não interessa que por ótica humana vai ser fulano, Bertano e ciclano. Se Deus disser é você, fica tranquilo. Deus sabe fazer milagre. Vai vendo o que Salomão disse para Deus: agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este povo tão grande? Então Deus disse a Salomão: só um instante. Deus tinha dito: pede o que quiseres. Olha o que ele pediu. Estou te pedindo sabedoria para governar este povo. Como que eu vou governar esse povo tão numeroso sem sabedoria? Olha o que Deus disse para Salomão. Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração, e não me pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para mim sabedoria e conhecimento, para poder de julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Escuta isso. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Glória a Deus. Isso é Deus dizendo: nunca houve um tão sábio e rico. Nunca houve. E depois de você não haverá. Isso é Deus falando. Pode se levantar aí Bill Gates, não sei quem, o mais rico. É rico? É. Agora, mais que Salomão? Não. Glória a Deus. Mais que Salomão? Não. Que Deus não pode mentir. Se Deus falou, pode chover canivete, pode dar sangue no calcanhar,
Aleluia! Ele não é o homem para que minta. Glória a Deus! E nem o filho do homem para que se arrependa. Glória a Jesus! Só para você ter noção. Só para você ter noção. Não estava no script. Não estava nos meus planos. Mas só para você ter noção. Só para você ter noção. Vai vendo. Só para você ter noção. Pastor Roberto, dá uma olhadinha aí, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Leia aí o versículo 13, por favor. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão. Escuta isso, todo ano Salomão recebia em Jerusalém. Lê de novo, pastor. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Gente, 666 talentos de ouro por ano. Por ano. Você sabe quanto é um talento? Um talento é 50 quilos. Um talento é 50 quilos. 666 talentos de ouro é 33.300 quilos de ouro por ano. Aleluia. 33.300 quilos de ouro por ano. Fala-se muito das minas, não é da mina, é das minas de Ofir. Ofir é uma região. Fala-se muito das minas de Ofir. Por que não lê direito? Quem era o dono das minas? Salomão. Aleluia. Glória a Deus! Só para você ter noção. Salomão era tão rico, ainda que está na Bíblia, quase ninguém percebe. Salomão mandou calçar Jerusalém. Como a gente tem muitas ruas aqui em Salvador, calçadas de paralelepípedos. Na época de Salomão, segundo a Bíblia, ele mandou calçar Jerusalém, todas as ruas de tablete de prata. De prata. Quer ver? Esse mesmo capítulo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Dá uma olhadinha no versículo 27. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. Você sabe o que é cedro? Numa terra seca, havia cedros em abundância. E prata em lugar de pedra. Calçamento. Fala-se muito que Nabucodonosor era louco, maluco, porque o cara viaja de Babilônia até Jerusalém para tocar fogo na cidade. Isso é um louco. Louco nada. Se ele não toca fogo, a prata não derretia e ele não levava. E se eu te contar que o templo que Salomão fez era todo em ouro, todo. Para, pastor, para. Arranca da Bíblia que eu não prego. Primeiro livro dos Reis, dá uma olhada aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Quando você lê o livro dos Reis, capítulo 6, o título já diz: Salomão edifica o templo. Tudo que você lê aí é sobre o templo, tá? Tudo que você lê no capítulo 6, do primeiro livro dos Reis, é sobre o templo. E ele mandou fazer o templo de pedras. E aí ele se invocou. E ele mandou cobrir o templo todo em ouro.
Dá uma olhada aí. Capítulo 6, versículo 21. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. Cobriu a casa por dentro de ouro puro. 22. Assim toda a casa cobriu de ouro. Toda a casa, por dentro e por fora, de ouro. E se eu lhe disser que o chão, o piso do templo, o piso, era todo de ouro, todo. Vê o versículo 30. Também cobriu de ouro o soalho da casa. Para um pouquinho, o que é soalho? O piso da casa era de ouro. E se eu lhe disser que o passeio, como a gente diz aqui na Bahia, o passeio era de ouro. Como nós estamos na Bahia, mas muita gente está nos acompanhando pela internet, fora da Bahia é a calçada. A calçada do templo era toda em ouro. O mesmo versículo, lê todo. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. O que é soalho de fora? Isso, passeio. Glória a Deus. Aleluia. Aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, isso é Deus cumprindo o que ele prometeu a Salomão. O trono de Salomão é para deixar qualquer um de queixo caído. O trono de Salomão é para deixar qualquer um de queixo caído. O trono de Salomão é para deixar qualquer um de queixo caído. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9. Dá uma olhadinha no versículo 18. E o trono de 6 degraus. Até o versículo 20. Vai lá. E o trono de 6 degraus. E um estrado de ouro pegado ao trono e encostado de ambas as bandas do lugar do assento. Só um instante, pastor Roberto. Não confunda trono com assento. O assento é a cadeira real. O trono é tudo. Por exemplo, aqui é o altar. Aqui é o altar. Aqui é o púlpito. Ali são os assentos. O altar é tudo isso. O trono é tudo aquilo. Lê de novo, pastor. E o trono tinha 6 degraus. O trono tinha 6 degraus. Não é a cadeira que tem 6 degraus. É o trono, 6 degraus. Vai. E um estrado de ouro pegado ao trono e encostos de ambas as bandas do lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos assentos. E 12 leões estavam ali em ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Ou seja, em cada degrau tinha um leão. É lógico, artificial, todo em ouro. Um leão aqui, outro leão lá. Um leão no outro degrau, outro leão lá. Olha que coisa, vai vendo. Outro tal se não fez em nenhum reino. Ou seja, nunca se viu um trono como esse em nenhum reino. Você vai entender onde eu quero chegar. Cabe extremamente rico, porque Deus havia prometido que Salomão seria extremamente próspero. Agora observe que tudo isso veio quando ele primeiro buscou a Deus. E ele pediu a Deus. Ele disse: Deus, quero sabedoria para reinar. E Deus disse: você foi sábio. Você foi sábio. Se você me pede para matar os teus inimigos, eu disse: pode me pedir, eu mataria. Se você me pede riqueza, eu te daria. Se você me pede, eu quero ser honrado por toda a terra, eu te honraria por toda a terra. Você pediu sabedoria para reinar, eu vou te dar sabedoria. Agora, uma sabedoria que antes de você, desde Adão, nunca houve. E depois que você morrer, vai haver homens sábios. Mas como você não, igualzinho não haverá.
E eu vou te dar não somente sabedoria, mas vou te dar riquezas. Que antes de você nunca houve. E depois de você não haverá. Aonde o Senhor quer chegar para a sua vida? Salomão morreu. E como estamos sendo acompanhados pela internet, pelas redes sociais, é sabido. Pode até existir judeu pobre. Pode existir, lógico. Mas é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque judeu segue na risca os segredos contidos dentro das Escrituras. Tanto é que as Escrituras, a Bíblia, não era permitido sair de Israel. Busca a história. Não era traduzido para país nenhum. Nunca tinha sido traduzida, nunca, porque é segredo judaico. Livro do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a introdução do povo judeu. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é só a introdução. Mas do capítulo 6 para frente é a história deles. Como Deus gerou a nação de um velho e uma velha, de um velho chamado Abraão. E daqui a pouco esse velho chamado Abraão tem um filho com a velha Sarai, de 90 anos. E esse filho de Abraão tem 2 filhos. E que um chama Isaac, outro chama, um chama Jacó, outro chama Esaú, e o Jacó tem 12 filhos. Daí para frente vem um monte de profeta, tudo judeu. Daqui a pouco vem os reis judeus. Daqui a pouco cativeiro, a história deles, Deus tirando eles do Egito. Daqui a pouco vem o cativeiro, Babilônia, tudo história deles. Aí tem segredos como vencer. Esse Salomão, antes de morrer, escreveu 3 livros. Amados internautas, esse Salomão, que antes de morrer, escreveu 3 livros, que é sabido por todo o judeu, que são segredos judaicos. São dicas como vencer na vida. São dicas como morrer de velhice. São dicas como prosperar. São dicas como resolver problemas. São dicas como ser um pai número 1. São dicas como ser um filho número 1. São dicas como ser um ótimo patrão. Glória a Deus. São dicas como ser um ótimo empregado. Aleluia. São dicas como vencer na vida. Ele deixou dicas tremendas que não chegava para o mundo. Aí, Ptolomeu, que era o imperador no Egito, isso no ano 300 e poucos antes de Cristo, que foi um dos generais de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, é sabido que o império foi dividido entre os seus generais, e um dos generais era o Ptolomeu, e o Ptolomeu ficou com o Egito. E o bibliotecário da biblioteca de Alexandria, que é uma potência até hoje egípcia, pediu para o imperador a possibilidade de ter a Bíblia dos Hebreus na língua do império, que era o grego. Ptolomeu entrou em contato com o sumo sacerdote Eleazar, e Eleazar mandou de cada tribo 6 homens. 6 homens da tribo de Dan, 6 homens da tribo de Levi, 6 homens da tribo de Isacar, 6 homens da tribo de Zabulon, enfim. Resumindo,
Esses homens foram judeus, filho de Abraão, foram para o Egito, falavam os dois idiomas. Falava a língua nativa, hebraico, e falava a língua do império, que era o grego. Aí veio a primeira e única tradução do hebraico para o grego, mas não foi dado para todo mundo não, uma única, e ficou como documento na biblioteca em Alexandria. Cerca de quase 300 anos depois, Jesus entrou no mundo. Quando Emanuel vem, Deus entre nós, os discípulos saíram pelo mundo pregando, mas pregando em grego. O idioma era o grego, estava entrando o latim. Então eles, como eram judeus, passaram a deixar deixas bem deixadas. Como Pedro era judeu, Tiago, João, André. Você encontra no Novo Testamento deixas bem deixadas. Segredos judaicos. Um judeu, falo isso porque eu sei que estou sendo acompanhado por todo mundo, vai ser salvo depois essa transmissão, e algum judeu provavelmente deve assistir, ou alguém que tem intimidade e pode tomar informação e ver se procede ou não. Judeu fica irado, zangado, judeu nato, quando nós, chamados de gentios, temos contato com as escrituras, porque a maioria não valoriza, a maioria de nós não valorizamos esse tesouro. Foram anos e anos guarnecidos. Olha o arrudeio que eu estou fazendo para deixar bem claro que Salomão, antes de morrer, não somente ele, mas já que estamos estudando sobre ele, deixou deixas bem deixadas nos 3 livros que ele escreveu. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes e também escreveu Cantares. Provérbios, Eclesiastes e Cantares são segredos tremendos. Só para você ter noção, só para você ter ideia. Olha o que Salomão deixou escrito. Olha o que Salomão deixou escrito. Provérbios 8:17. A maioria de nós achamos que conhecemos. Dá uma olhada, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quantas vezes eu preguei dizendo que era Deus dizendo, a maioria de nós aqui. Mas depois pega do versículo 1 e desce, para tu ver se é Deus que está falando. É lógico que se buscarmos a Deus de madrugada, é lógico, ele atende qualquer hora. Madrugada, de dia, de noite, mas isso aí não é Deus falando. Isso é uma deixa bem deixada que Salomão deixou. Sabe quem está falando aí? A sabedoria. A sabedoria está dizendo, gasta a madrugada me buscando. Lê direito para você ver. Depois dá uma olhadinha no versículo 1, 2, 3, 4. Vê se não é a sabedoria falando. O que é que a sabedoria está dizendo? Quem me busca de madrugada, porque não tem ninguém para encher o saco, não tem telefone, não toca. Se você buscar, meditar, estudar, buscar sabedoria, você acha ela. O que é que Salomão está deixando bem deixado? Pega a sabedoria, anda com ela, procura ela, seja sábio. A maioria dos provérbios dele é batendo nos tolos.
e dizendo: cuidado com os tolos, não ande com os tolos. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha que deixa bem deixada. Tem gente que lê, mas não para. Opa! O temor do Senhor aumenta os teus dias na terra. Quer viver um pouco mais? Tema a Deus. E como temer a Deus? Medite nas Escrituras. Se isso aqui ofende a Deus, eu não vou fazer porque eu temo Ele. Não, eu não. Você está entendendo? Salomão está dizendo: quer viver mais? Quer ter dias acrescentados? Tema a Deus. Honre a Deus. Aleluia! Primeiro, para você temer a Deus, você tem que ter convicção que Ele existe. Aí tem gente que não crê em Deus. Salomão está dizendo: o temor do Senhor aumenta os dias. Então nós encontramos deixa bem deixada para vivermos mais aqui, morrermos de velhice. Vamos lá, só para você ter noção. Provérbios 25, 9. Pleiteia a tua casa com teu próximo. Causa. Perdão. Pleiteia a tua causa com teu próximo, mesmo não descubra o segredo de outro. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Ler por ler não adianta. Tenha problema com o próximo, mas não seja cabuete. Rompeu a amizade? Seja homem. Estou de mal com ele, vou abrir o bico. Salomão está dizendo: cuidado, você pode arrumar para a sua cabeça. São conselhos tremendos. Judeu que se preza, ele tenta solucionar o problema com o próximo. E se não tem jeito, não descobre o segredo. Um exemplo. Vamos que eu fico zangado com o irmão Dalmin. E aí eu chego para o pastor Roberto e digo: e aí, como é que tá? Bem, graças a Deus. Vamos tomar um café amanhã? Rapaz, amanhã eu tenho um compromisso com o Dalmin. Eu estou com raiva de Dalmin. Eu digo: rapaz, você não sabe da maior. Dalmin me contou. Tem quanto tempo, meu Deus? Ele se lembra e diz que foi Deus que lembrou ele. Porque perguntou para Deus: tem quanto tempo, meu Deus? Como se Deus fosse cabuete. Tem uns 6 anos que os dois estavam zangados. Dalmin, na fraqueza dele, não é que aconteceu isso não, tá? Aí veio e me falou algo. Eu segurei, mas agora estou de mal com ele. Vou e detono o Dalmin com ele, porque eu quero que você venha tomar café comigo amanhã, mas você vai tomar café com o Dalmin. Tem um acordo com o Dalmin e eu estou querendo já destruir o projeto. Olha o que Salomão diz: não entregue. Mas por quê? Simples. Está escrito. Salomão deixou bem deixado. 6 coisas deixa Deus zangado. E a 7ª deixa a alma de Deus abominar. Deus fica ringindo os dentes. Sabe qual é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. O que é que Salomão está dizendo? Tenta resolver. Não resolveu? Não entrega o outro. Por quê? Senão você vai criar problema com Deus. Porque o que semeia contenda entre os irmãos provoca a ira em Deus. Aí vem Jesus, judeu, e deixa bem deixada, que Salomão também ensinara. Olha o que Jesus disse: é lícito que haja escândalo,
mas ai por quem vier. Ou seja, é lícito que fulano de tal caia, mas ai de quem sair por aí propagando que fulano caiu. Deus vai pegar ele? Vai, mas vai pegar com mais gosto o propagador. É lícito que venha o escândalo, mas ai por quem vier. Porque vai criar problema com Deus. Aí vem Salomão e diz: quer viver mais tempo? Quero. Então seja temente a Deus. São deixas, bem deixadas, que Salomão deixou escrito. Dá uma olhadinha no capítulo Provérbio 25, no capítulo 26, versículo 4. Provérbios 26, 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhantes a ele. Olha que deixa bem deixada. É só seguir. É só seguir. Não te faças semelhante ao tolo. Que o tolo vem e discute com você. Aí você discute com o tolo, você está se assemelhando ao tolo. Já imaginou se um cachorro late para você? Você vai cair você também. Se assemelhou a um cachorro. Se o cara faz uma loucura contigo, uma burrice, uma tolice, e aí você faz uma tolice com ele, você se assemelhou ao tolo. Salomão disse: quer saber quem é sábio? É na hora do conselho. Salomão disse: não dê conselho a tolo. Valorize, olha que lição, valorize a sua palavra. Não jogue fora. O próprio Jesus usava muito de princípios judaicos. Jesus disse: vocês vão pregar por aí? Não pregue para quem não quiser ouvir. Não lance o que é sagrado aos porcos. Não lance o que é sagrado aos cães. Isso é princípio judaico. Quer não? Tudo bem. Aí tem uns malucos que eu não sei que Bíblia ele leu. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ó, como se Jesus forçasse a barra. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Foi pela dor que... Mentira! O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim. Primeiro princípio: quem quiser vir após mim. Segundo, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Esse negócio de que Jesus força, para que tá feio. Jesus não é mercadoria de rede de feira para a gente estar empurrando. Não quero ir para o inferno. Vá! Se o cara não quer ir para o céu, quero fumar uma coisa, fume. Quero ser baitola, seja. Quero ser piriguete, seja. Quero ir para desgrama, vá. Evangelho não é mercadoria de rede de feira. Aleluia. Glória a Deus. Pregar a gente prega. Pregar a gente prega. Agora forçar a barra, rasgar o coração. Segundo a Bíblia, Jesus disse: não fale para quem não quer te ouvir. Se respeite, se valorize. Não lance o que é sagrado aos cães. E nem lance pérola aos porcos. Aí vem Salomão e deixa bem deixada. Não fale aos ouvidos do tolo, porque ele vai escarnecer de você. Dê instrução ao sábio, e ele vai te agradecer. Pastor Abílio,
Aonde o senhor quer chegar? Isso é só uma introdução. Isso é só uma introdução. Eu quero te convidar para segunda que vem. Nós vamos estudar quantas segundas-feiras, eu não sei. Mas nós vamos aprender com Salomão. Nós vamos ver. Nós vamos aprender com Salomão. Deus abençoe, Deus guarde, Deus livre de todos os males, Deus proteja cada um dos senhores aqui na nave do templo e os amados internautas. Amém. Daqui, filho. Glória a Deus.